Olá, bem-vindo, bem-vinda, boa noite, que bom que nós estamos nos encontrando. Hoje é o nosso quarto encontro para o nosso estudo, para a nossa conversa, nossos comentários sobre o compêndio da doutrina social da Igreja. Quero saudar, acolher com muito carinho a cada um de vocês que estão conectados neste momento. Muito bem, nós vamos dando início aí à nossa aula de hoje. Aproveitando bem o nosso tempo, nós vamos começar fazendo a oração que temos aí, a oração pelas pastorais sociais, oração que você pode utilizar também aí na sua comunidade, na sua paróquia, na sua diocese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai de infinita bondade, que governais o mundo com sabedoria e cuidais de todos como filhos e filhas, enviai o vosso Espírito que dá vida e vossa palavra que liberta. Dai-nos olhos para ver as necessidades de nossos irmãos e irmãs, ouvidos para escutar o clamor dos oprimidos, voz para denunciar a injustiça e todos os sinais de morte. Dai-nos corações sensíveis para descobrir nos rostos sofredores dos pobres o rosto do Senhor. Inspirai-nos palavras de misericórdia e gestos de solidariedade para com os mais abandonados e excluídos. Ajudai-nos a fazer da pastoral social de nossas dioceses um verdadeiro serviço de promoção e libertação total da pessoa humana. Iluminados pela fé e pela doutrina social da Igreja, queremos colaborar na instauração da justiça social e da caridade cristã na sociedade. Amparados pela vossa graça, queremos nos empenhar lealmente na construção de um mundo novo e andar juntos no caminho do vosso reino. Virgem de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa, ensinai-nos a fazer tudo o que ele disser. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom, irmãos e irmãs, estarmos juntos aqui. Me perdoem se fica repetitivo, se você já viu nos outros encontros, mas quem sabe alguém esteja nos vendo pela primeira vez. Eu quero apresentar esse blog, onde você vai encontrar muito material sobre doutrina social da Igreja. É um blog meu, eu mantenho esse blog. Aqui tem os comentários que eu faço na Rede Vida, que é 1 minuto que eu tenho na Rede Vida, você vai encontrar aqui. Aqui tem os documentos sociais, todas as encíclicas, inclusive o compêndio, você vai encontrar aqui, se você quiser baixar no seu computador. Aqui publicações em jornais, revistas, especialmente revistas especializadas de teologia, artigos, né, que eu publico. Aqui na parte de fé e política, e ética e economia, vocês vão encontrar trabalhos que eu fiz na época da pós-graduação, tanto em Roma, no caso da economia, e no Rio de Janeiro, aqui na parte da fé e política, trabalhos e artigos também produzidos nessa área, bem como também documentos, né, da Igreja nessa área. Na parte de espiritualidade, vocês vão encontrar artigos, né, que vai nessa linha da mística. E na parte de vídeos, vocês vão encontrar aí diversas participações da Rede Vida, TV Aparecida e outras oportunidades. Aqui está escrito embaixo aqui, link para acessar material de doutrina social. Aqui vocês vão encontrar mais de 1.500 arquivos. Parte desses arquivos são meus, essas assessorias que eu faço, eu disponibilizo aqui para todo mundo, mas também tem do Dom Adolfo, que é bispo lá no Amazonas, muito material que o Dom Adolfo produziu, ele trabalha muito também nessa área de doutrina social. Vocês vão encontrar em PowerPoint, vão encontrar em Word, vão encontrar em PDF, vocês vão encontrar vídeos, vocês vão encontrar bastante material que certamente pode ser muito útil para vocês. E divulguem isso, né? Passem para frente todo esse material. Vamos para as perguntas da aula passada. Começo com a pergunta da Vanessa Vasconcelos. A Vanessa perguntou: pode-se dizer que para a doutrina social da Igreja, o fundamento da justiça social é a caridade?
Vanessa, nós vamos falar sobre justiça social, né? Hoje ainda, daqui a pouquinho, um dos princípios da doutrina social. Sim, é a caridade social. A caridade social. Nós vamos depois falar o que é a caridade social. Aliás, o Papa Francisco, seu documento recente agora, com o qual brindou, é mais um documento, mais uma encíclica que vem enriquecer a doutrina social da Igreja, a encíclica Tutti Fratelli, todos irmãos, né, do Papa Francisco. Ele se baseia exatamente nisso, no amor social. Nós vamos falar sobre isso dali. O Bento XVI, na Cartas in Veritatis, Vanessa, ele diz que a justiça é a medida mínima da caridade. E nisso citando Paulo VI, que por sua vez cita Santo Tomás de Aquino. A justiça é a medida mínima da caridade. O René Mioto, René, grande abraço para você, René. O René pergunta, o compêndio foi escrito até 2005 e é um livro que merece atualizações. Isso ocorre de alguma forma hoje? Olha, René, você tem razão. A última encíclica que o compêndio apresenta é a Centésimos Anos, de João Paulo II, que é de 1991. E depois da Centésimos Anos, tivemos a Caritas in Veritate, do Papa Bento XVI, tivemos a Evangelii Gaudium, no seu capítulo 4, que não é bem uma encíclica social, mas o quarto capítulo, a dimensão social do querigma, que vem enriquecer bastante a doutrina social. Tivemos do Papa Francisco a Laudato Si, e agora aí, quer dizer, praticamente estamos nos dias, foi no domingo, né, que foi assinada a encíclica Fratelli Tutti, todos irmãos. Claro que tanto a Caritas in Veritate, quanto a Laudato Si, quanto o quarto capítulo da Evangelii Gaudium, quanto o Fratelli Tutti, agregaram muitas coisas novas, agregaram muito conhecimento atual à doutrina social da Igreja. Sim, precisaria sim atualizar. Eu desconheço se existe algum trabalho nesse sentido. Imagine, por exemplo, daqui a 20 anos, esse compêndio vai estar, né, completamente ultrapassado. Então, sim, precisaria sim um trabalho sim de atualização, porque a doutrina social tem esse dinamismo, e cada encíclica vem agregando, vem reforçando aquilo que a gente já sabe e trazendo aí aspectos novos, René. Obrigado pela pergunta sua aí. A Albertina Gonçalves pergunta o que fazer com as pessoas egoístas que acham que tudo é seu e não desejam repartir com ninguém? Pois é, Albertina, infelizmente, essas pessoas elas foram mordidas, infectadas por esse vírus do individualismo, como diz o Papa Francisco. Diz ele que esse vírus do individualismo é pior do que a Covid-19, né? Esse vírus do individualismo. Infelizmente, esse vírus infecta muitas pessoas na nossa sociedade. É preciso chamar essas pessoas para a consciência ética, chamar essas pessoas para a dimensão comunitária, para a dimensão da coletividade, enfim, fazer com que essas pessoas sejam curadas, né, desse vírus do individualismo. O padre José Roberto de Souza, ele fez diversas considerações interessantes nos comentários, e uma dessas considerações ele pergunta como medir o supérfluo, né? Como medir o supérfluo? Já que nós falamos que, citando Santo Tomás de Aquino, que diz que no que se refere à propriedade privada, a pessoa tem o poder de gerir, isto é, o direito de decidir o que é necessário e o que é supérfluo. E daquilo que é supérfluo, ele não tem o direito de usar. O que é supérfluo, ele tem o dever de justiça de repartir, de partilhar. A gente falou isso na aula passada, quando comentamos a questão da propriedade privada, enfatizando que a propriedade privada nunca foi considerado um direito absoluto e intocável na doutrina social da Igreja. Isso é uma citação literal do compêndio. O compêndio diz textualmente, né, que a propriedade privada nunca
foi considerado um direito absoluto e intocável. O compêndio fala isso citando São João Paulo II. Bem, mas, padre José Roberto, como medir o supérfluo? Eu penso que aí é uma questão mesmo de uma educação, sabe? De uma cultura, de consciência, de solidariedade. Eu gosto muito da citação de Provérbios 37:9, que esses dias nós lemos até na liturgia, que é coisa de 2 ou 3 semanas, quando estávamos lendo os livros sapienciais na liturgia diária, nós lemos essa oração e nós vamos ter oportunidade de comentar essa oração, Provérbios 37:9. Eu sei ela de cor, mas eu só destaco essa frase ali: dai-me o que é necessário para viver. Eu acho que a gente tem sempre que pedir para Deus isso, né? Dai-me o que é necessário para viver. Ou como disse Jesus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amanhã é amanhã. Dá-nos hoje o pão nosso que a gente precisa para viver. Penso que é uma questão de consciência, padre. Medir aquilo que é supérfluo. E é daquilo que... O problema é que nós vivemos numa sociedade do supérfluo. A sociedade faz parecer que o supérfluo é necessário. Não é? Existe toda uma mentalidade consumista. Aliás, São João Paulo II diz uma ideologia consumista, né? Consumista, que transforma o que é supérfluo em necessário. E assim a gente vive de supérfluos. E às vezes precisaríamos de tão pouco para viver. O Gilmar Martins pergunta como que a igreja nos dá a definição de pobre. Bem, Gilmar, claro, pobre é isso que a gente já sabe, sociologicamente falando. A pessoa desprovida dos bens necessários para a existência. Hoje podemos falar até, Gilmar, de miseráveis, ou então excluídos. Isso é, aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, vivendo aí com poucos dólares por mês. Enfim, pessoas, infelizmente são milhões, que estão abaixo da linha de pobreza. Nem poderíamos chamá-los de pobres. São realmente completamente excluídos da sociedade, dos benefícios da sociedade. Então, desses pobres, digamos assim, sociologicamente falando, mas nós temos também, como diz o documento de Aparecida, outras formas de pobreza, são chamados novos pobres, os dependentes químicos, moradores de rua, presos, enfermos, idosos, pessoas que às vezes ficam à margem, no caso dos idosos, à margem da família, morando, vendo numa edícula, nos fundos da casa de alguém, ou então são simplesmente colocados num asilo, numa casa de repouso e abandonados, enfim. Então é aquilo que o documento de Aparecida chama novas formas de pobreza. Diz o documento, as formas de pobreza que já são clássicas e que a gente conhece, novas formas vão se agregando. O Pedro Paulo dos Santos fez uma provocação aí bastante interessante, pediu para comentar a nota do bispo de Caruaru. Na realidade, a nota não é do bispo, né, da diocese de Caruaru, que pede para o povo não votar em comunistas. Eu não conhecia essa nota, não sei se tem alguém de Caruaru, da diocese de Caruaru, seguindo o nosso curso, mas eu entrei no site da diocese de Caruaru e acho que o Pedro Paulo se refere a esse número 2 da nota. Uma nota muito bem escrita, mas tem esse número 2 que diz assim: a Igreja Católica possui grande simpatia pela democracia e grande aversão ao comunismo, diz a sua doutrina, DSI 160. Por isso, o voto consciente é a melhor forma, não apenas de reivindicar, mas de determinar o futuro da sociedade. Então, esse número 2, que eu acho que é esse que o Pedro Paulo está comentando, eu mandei e-mail para o bispo lá de Caruaru, perguntando para ele, né, sobre esse número, e querendo tirar uma dúvida minha. A minha dúvida é quanto à referência que é colocada ali. Diz apenas ali entre parênteses, né? Você vê aqui entre parênteses, DSI 160. Bom, eu supus que era o compêndio, mas o número 160 não fala nada disso. O número 160 não tem nada a ver com essa citação que aí está.
Então, eu queria saber, eu perguntei para o bispo, qual que é a fonte, né, de onde foi tirada essa frase? Porque ele diz a sua doutrina e DSI 160, né? Qual que é a fonte? O compêndio não é. Eu fui ver, pode ser que seja a página. Fui ver a página, também não tem nada a ver a página 160 com essa citação que aí está. Na realidade, ali não se fala para não votar em comunista, né? Apenas faz essa colocação genérica que, no meu modo de entender, a primeira frase não tem muita conexão com a segunda frase. A primeira frase, a Igreja Católica possui grande simpatia pela democracia e grande aversão ao comunismo, diz a sua doutrina, ponto. Aí vem a segunda frase. Por isso, eu não vejo conexão, né, entre uma frase e outra. Mas eu vejo ali que tem dois pontos. Primeiro, nessa frase, nesse número 2, tem uma questão conceitual. E a questão conceitual é: a democracia é um sistema de governo, o comunismo é um sistema econômico. Então, ali eu acho que misturaram conceitos. Se tivessem dito a Igreja Católica possui grande simpatia pela democracia e grande aversão ao totalitarismo de direita e de esquerda, estaria perfeito. Estaria perfeito. E isso aqui tem. Isso aqui tem aqui no compêndio, essa frase. Que a Igreja não aceita os totalitarismos, seja o de direita, que é o fascismo e o nazismo, e os totalitarismos de esquerda, no caso, que é o comunismo. Mas, que se refere ao comunismo. Se fosse totalitarismo, acho que conceitualmente estaria mais correto. Então, uma questão conceitual. E a segunda questão, eu já falei, é o erro de referência. Qual que é a fonte citada, né? O compêndio? O compêndio não é, porque não bate o número. Então, eu mandei o e-mail para o bispo, quarta-feira passada, que no dia seguinte, de manhã, eu já li as perguntas e já mandei o e-mail para o bispo, dizendo isso para ele, perguntando, mas eu não obtive resposta, né, sobre isso. Então, eu disse para ele que não era nada não era questionamento, não era crítica, eu apenas queria entender a referência, de onde foi tirada, para eu checar a frase, né, que aí está. Então, Pedro Paulo, é isso que eu pude apurar sobre essa nota da diocese lá de Caruaru. Aí teve uma pessoa que eu vi essa pergunta e depois eu copiei a pergunta e passei adiante, né, os comentários, eu perdi o nome da pessoa. Eu não sei quem foi que fez essa pergunta. E a pergunta é essa: a doutrina social da Igreja pode nos ajudar a superar a polarização direita e esquerda utilizada para dividir os cristãos? Como superar essa divisão? Bem, quem fez essa pergunta, de fato, nós estamos bastante... foi criada uma polarização, né, nas últimas eleições presidenciais. E uma polarização baseada em fake news. E essas fake news criaram a lógica do inimigo. O outro é o inimigo tem que ser destruído. E quem não pensa igual eu, quem não pensa como eu, quem não tem os mesmos valores que eu, quem não tem as mesmas atitudes que eu, é inimigo e tem que ser destruído a qualquer custo. Então, realmente, essa polarização, ela foi criada, né? Foi um jogo e nós estamos dentro dela, mas nós não podemos nos deixar levar por ela, né? Não existe governo de esquerda nem governo de direita, existe governo de Estado de Direito. Né? Não temos um governo de direita, governo de esquerda, nós temos um governo de Estado de Direito. E o Estado de Direito é aquele onde impera a Constituição, não a caneta BIC do mandatário do poder. O Estado de Direito é aquele que impera a Constituição, onde os três poderes harmonicamente se conjugam e procuram o bem comum da nação, ou se for em nível estadual, municipal. Então, existe o Estado de Direito, não existe governo de direita, governo de esquerda. Eu tenho visto nas campanhas políticas aí, aqui em São José dos Campos,
um ou outro se identificando. Fulano de tal, candidato de direita, em defesa da família e da pátria. Eu acho ridículo esse tipo de propaganda. É ridículo. Candidato é candidato. Né? Não tem candidato de direita, de esquerda, é candidato do partido ao qual ele está e o partido ao qual ele pertence, claro, tem lá o seu espectro ideológico. É um partido mais à direita, é um partido mais à esquerda, é um partido centro-direita, é um partido centro-esquerda, é um partido de centro. Então, tem lá o seu espectro de funcionamento. Então, eu acho que é por aí que vai um pouco essa questão. Eu trago para vocês aí a Fratelli Tutti, número 15. Eu estava lendo a Fratelli Tutti e encontrei esse número, né? Onde o Papa Francisco diz lá, a melhor maneira, é o número 15 da Fratelli Tutti, a melhor maneira de dominar e avançar sem entraves é semear o desânimo e despertar uma desconfiança constante, mesmo disfarçada, por detrás da defesa de alguns valores. O grifo aí em vermelho é meu, para destacar essas palavras. Alguns valores. Então, às vezes, defende a pátria, defende a família e coloca Deus no meio, enfim, como se de repente só essas pessoas pudessem defender esses direitos. Então, às vezes, então, disfarça-se atrás da defesa desses valores. Usa-se hoje, continua o Papa, usa-se hoje em muitos países o mecanismo político de exasperar, exacerbar e polarizar. Mecanismo político. Então, vejam, é uma coisa planejada, uma coisa pensada, de criar a lógica do inimigo. Existe um inimigo e nós temos que destruir esse inimigo, temos que vencer esse inimigo. E hoje o inimigo é o comunismo, né? Então tudo é o comunista, é vermelho, é petralha, então cria-se essa lógica do inimigo. Com várias modalidades, nega-se a outros o direito de existir e pensar. Não pode pensar diferente, tem que pensar igual. Tem que ler pela mesma cartilha, porque se pensar diferente, pronto, já é inimigo. E para isso, recorre-se à estratégia de ridicularizá-los, insinuar suspeitas sobre eles e reprimi-los. Nós estamos vendo aí a questão da imprensa, como que a imprensa muitas vezes é malhada, jornalistas, né, são atacados, né, agredidos verbalmente nas redes sociais. Não se acolhe a sua parte da verdade, os seus valores, e assim a sociedade se empobrece e acaba reduzida à prepotência do mais forte. Todos nós temos parcelas da verdade. A minha verdade se junta com a tua, se junta com a dele, se junta com essa, se junta com essa, e assim nós vamos construindo a verdade. Então, esse número 15 do documento do Papa Francisco, recém-lançado, lança uma luz sobre essa questão. E pena que eu perdi o nome da pessoa que levantou essa questão. Continua aqui esse número 15. Desta forma, a política deixou de ser um debate saudável sobre projetos a longo prazo para o desenvolvimento de todos e o bem comum, limitando-se a receitas efêmeras de marketing. Olha só, a política vira receita de marketing, cujo recurso mais eficaz está na destruição do outro. Nesse mesquinho jogo de desqualificações, o debate é manipulado para o manter no estado de controvérsia e contraposição. Então, sempre tem que manipular o debate, para manter sempre esse espírito de agressividade. Então, nós estamos dentro dessa e temos que buscar uma outra lógica que não seja essa lógica polarizada, a lógica do confronto, e quanto mais mente aberta. Aliás, o Papa Francisco fala, nós temos que construir uma sociedade aberta, e sociedade aberta significa uma sociedade que é capaz de incluir a todas as pessoas.
de todos os espectros ideológicos, de todos os gêneros, temos que abrir, não podemos ser uma sociedade fechada. Essa encíclica, né, Fratelli Tutti, vai muito nessa direcionamento. Eu aproveitei domingo aí, quando já saiu ali, já deu uma lida meio por cima no celular mesmo, e realmente é uma encíclica que merece muito ser lida e aprofundada e estudada, essa encíclica. Bem, vamos lá agora então ao nosso curso. Nós estamos na primeira parte do compêndio, nós já vimos o capítulo 1, que é a parte mais bíblica, já vimos o capítulo 2, que é uma parte mais, o catecismo, né, o Sínodo da América pediu que uma parte, pelo menos, versasse sobre a questão da evangelização, e é esse capítulo 2. O capítulo 3 é um dos princípios da doutrina social da Igreja, que é a dignidade da pessoa humana, né? E todo o capítulo 3, todo ele é dedicado à questão da dignidade da pessoa humana. O capítulo 4, os princípios da doutrina social da Igreja. Nós estamos agora vendo esses princípios da doutrina social. Nós já vimos a questão da pessoa, vimos aqui a dignidade humana, os direitos humanos, a sociabilidade, vimos isso aqui. Nesse âmbito da política, nós vimos aqui a questão da participação, a questão do bem comum. Na questão da sociedade, nós vimos a opção preferencial pelos pobres, nós vimos a questão da subsidiariedade. O que está em vermelhinho é o que está faltando a gente ver. Solidariedade e caridade social, dentro desse âmbito da sociedade. E na questão da economia, nós vimos a destinação universal dos bens, e aí que nós entramos na questão da propriedade privada, e falta a gente ver a justiça social. Então, esses 3 vermelhinhos aqui, está assim para a gente saber que é o que está faltando. Esse aqui é aquilo que nós chamamos da dimensão teórica da doutrina social. Nós vimos que ela tem uma dimensão histórica, representada nas suas encíclicas sociais, tem uma dimensão teórica, que são exatamente esses princípios que estamos vendo agora, e tem uma dimensão prática, que é exatamente orientar a prática social, política, econômica, etc., dos cristãos. Muito bem. Nós vamos, então, continuando, falando agora desse princípio, que é o princípio da solidariedade. No compêndio, vocês vão encontrar isso aí nos números 192 ao 196. Bem, o que a gente observa? Que nunca houve, na história da humanidade, uma interdependência tão estreita entre todos os povos, em todos os níveis. Interdependência. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que isso representa. Esse processo da interdependência deve vir acompanhado do quê? Da virtude ética da solidariedade, para evitar injustiças e desigualdades. Senão a interdependência vira hegemonia. Quem pode mais, manda mais, compra mais, ganha mais, etc, etc, etc. A questão da solidariedade é o fio condutor do magistério social de São João Paulo II. Na Labor Exercens, ele trabalha muito essa questão. Labor Exercens é um documento dele, uma encíclica de 1981. A solidariedade entre os trabalhadores, para que se crie estruturas de trabalho mais justas. E a solicitude social da Igreja, ou Solicitudo Rei Socialis, em latim, que é a encíclica que sempre eu digo, né? Leia essa encíclica. Agora temos as mais próximas de nós, né? Claro, do Papa Francisco, do Bento XVI, mas essas mais antigas, for para ler essa solicitude social da Igreja. A solidariedade é o centro dessa encíclica, é o fio condutor dessa encíclica. Bem, lá na Solicitudo Rei Socialis, a abreviatura é SRS, nessa encíclica temos uma definição de solidariedade. Eu costumo representar isso nesse gráfico que vocês têm aí, como se fosse uma escada. Bem, essa escada
para representar a questão da solidariedade, ela parte de um fato. E qual que é o fato do qual parte a solidariedade? Ela parte do fato da interdependência. Acabamos de falar ali, citando a própria Solicitudo Reis Socialis, que nunca houve tanta interdependência entre os povos, não só economicamente, mas em todos os sentidos. Isso é um fato, parte desse fato. Esse fato, e aí tem essa flechinha aqui virada para baixo, esse fato, ele pode tomar um rumo não ético, pode seguir um caminho não ético, e aí nós vamos ter o que? A hegemonia. O que significa hegemonia? Quem pode mais, chora menos. Quem pode mais, compra, paga. Quem não pode, tem que se submeter. Quem pode mais, manda. Quem não pode, obedece. Então, a hegemonia é isso, o mais forte mandar no mais fraco, no mais vulnerável. Então, se essa interdependência não é assumida dentro de uma categoria ética, ela vira hegemonia. Porque aquele país que é mais forte vai abusar daquele que é mais fraco. Eu vou comprar o seu produto, mas eu vou pagar X. Nossa, mas vale muito mais do que isso. Tudo bem, então eu compro do outro, então tem mais gente querendo vender que você. Então isso aqui é hegemonia. Isso aqui é um caminho não ético. Porém, se essa interdependência, e eu estou citando aqui a Solicitudo Reis Socialis, se essa interdependência ela é assumida dentro de uma categoria ética, aí a gente sobe um segundo degrau. Daí essa interdependência vira solidariedade. A solidariedade é uma virtude ética. E Santo Tomás, quando citando Aristóteles, Santo Tomás diz, né, que a virtude é o justo meio entre dois extremos. Um por deficiência e outro por excesso. O justo meio entre dois extremos, um por deficiência e outro por excesso. E Aristóteles falava que tem dois tipos de virtudes, tem lá no livro Ética a Nicômaco, tem a virtude que ele chama de anoéticas, são as virtudes do entendimento, essas virtudes que já estão meio que implícitas, né, em nós, e tem as virtudes morais, são virtudes que você adquire pela prática, né? Virtudes éticas, você adquire pela prática. Portanto, a solidariedade, ela não está infusa em nós. Nós falamos de virtudes teologais e virtudes cardeais. As virtudes teologais estão infusas em nós. Vieram junto com a água do batismo, a fé, a esperança, a caridade. Já as outras virtudes, nós vamos obtê-las como praticando. Como que eu vou ser uma pessoa solidária? Praticando atos de solidariedade. Eu não nasci com isso. Eu vou me fazer assim, praticando atos de solidariedade. Como que eu vou praticar a virtude da humildade? Sendo uma pessoa humilde, pequena, simples. Então, nós desenvolvemos, né, essa virtude. Então, veja lá. Aí, vamos voltar para a escadinha aqui. Partimos aqui do fato que é a interdependência. Se essa interdependência é tomada num sentido antiético, não ético, vira hegemonia. O mais forte vai mandar no mais fraco. Mas se a interdependência é assumida como uma categoria ética, nós temos um segundo degrau, que é o nível ético, e aqui nós temos a solidariedade. Até aqui todo mundo chega, todos os povos, todas as pessoas. Nós, cristãos, temos um a mais, temos um plus. E o que é esse nosso a mais? Esse nosso a mais sobe mais um degrauzinho, porque nós podemos viver esse compromisso da solidariedade, e nós fazemos isso movidos como? Movidos pelo amor a Deus. Porque o outro é imagem e semelhança de Deus. Então nós temos uma motivação teológica para viver isso. E aí diz lá a Solicitudo Reis Socialis, que a solidariedade assumida numa categoria teológica, nós temos a caridade.
A caridade é amar a Deus e amar ao próximo por causa de Deus, porque ele é a imagem de Deus. Então, quando nós, cristãos, isso aqui, gente, não significa que nós somos melhores ou piores do que aqueles que, de repente, não partilham da nossa fé cristã. Absolutamente. Essas pessoas vivem nesse nível ético e vivem muito bem nesse nível ético. Só que nós temos esse a mais que nos faz ir além desse nível ético e chegar nesse nível teológico e amar o outro porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E fazer isso motivados pela nossa fé. Então isso aqui é o plus, é o a mais que a nossa fé cristã nos apresenta. Então esse percurso nós temos na Solicitudo Rei Socialis, quando se fala em definir o que é a solidariedade. Diz o Papa João Paulo II, começa com a interdependência e termina, para nós cristãos, nesse nível da caridade. E lá, a solidariedade, ela é definida de uma forma negativa e de uma forma positiva. A primeira parte é o número 38 da Solicitudo Rei Socialis. A primeira parte da definição é uma definição negativa. Esta, portanto, não é um sentimento de compaixão vaga ou de enternecimento superficial pelos males sofridos por tantas pessoas, próximas ou distantes. Agora, continua de uma forma positiva. Pelo contrário, é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, ou seja, pelo bem de todos e de cada um, porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos. Isso que está frisado aqui, né? Eu grifei, o grifo é meu, é para dizer a definição de solidariedade que encontramos aí de João Paulo II. A determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, ou seja, pelo bem de todos. Às vezes a gente acha que solidariedade é só ter pena, só ter dó, que judiação, coitado daquele fulano, que pena, olha só como ele sofre. É muito mais do que isso. Né? Não, como diz ali, não é um sentimento vago de compaixão, de enternecimento. É um empenho. Os 3 verbos da campanha da fraternidade deste ano, que nós não tivemos possibilidade de vivenciá-la como fazemos em anos passados. Ver, sentir, cuidar. Ver, sentir, cuidar. Os 3 verbos que caracterizaram aquele homem que parou e acudiu aquele que estava ali caído na beira da estrada, atacado por assaltantes. Diz lá que era um samaritano essa pessoa. Ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Ver, sentir, cuidar. Então não é só uma questão de sentir. Ver e sentir. Eu vejo e fico com pena. Eu vejo e tenho compaixão. Eu venho e tenho dó. Vem a terceira parte, que é exatamente a determinação firme e perseverante pelo bem de todos, que é o cuidar. Isso, então, no que se refere a esse grande princípio da solidariedade. Outro princípio, o princípio da justiça. Vocês têm no compêndio, aí nos números 201 a 203, o que se refere à questão da justiça. A justiça é uma das palavras mais repetidas na Bíblia hebraica, embora com diferentes matizes. A raiz Sedek aparece 523 vezes. E na Bíblia, isso aqui só para a gente enriquecer um pouco, né, a questão, depois a gente entra mais direto no compêndio. Na Bíblia sempre aparece, no Antigo Testamento, 2 palavras conjugadas, o direito e a justiça. Praticai o direito e a justiça. Mishpá, direito. A lei, que está ali escrito, o direito objetivo, isto é, o que está na Torá, a lei de Deus, a lei escrita, né? Mishpá. E Sedaká, a justiça, é a obrigação moral de praticar o direito. Então existe o direito e aquele que crê em Javé, aquele que crê no Senhor, vai então praticar essa motivação para praticar o direito. Então veja que muitas vezes aparece conjugado ali, Mishpá, direito, e Sedaká, justiça, o direito e a justiça.
coordenados em par, designam a ordem estabelecida por Deus para o mundo. Deus tem um projeto para o mundo, Deus tem um plano para o mundo, Deus tem um sonho para o mundo. Esse sonho de Deus para o mundo é exatamente representado no direito e na justiça, Mishpah e Sedaká. O empenho pela justiça é parte integrante do anúncio do Evangelho. Isso é uma citação do Sínodo dos Bispos, de 1971, no seu número 6, uma frase textual. O empenho pela justiça é parte integrante. Eu negritei ali e grifei, né? Eu grifei ali, integrante do anúncio do Evangelho. Por isso que às vezes a gente vê as pessoas falando, os padres, o Papa fica falando tanta questão social, ou dos seus documentos, das suas catequeses, tem que falar das coisas espirituais. Então veja o Sínodo dos Bispos, lá em 71, dizendo isso. É parte integrante. Quer dizer, se nós não falamos nessa dimensão, alguma coisa está faltando na nossa pregação. No Antigo Testamento, a justiça praticar a justiça era entendido como atender essas classes mais vulneráveis. O órfão, o estrangeiro, a viúva, a trilogia. Os três que são sempre considerados os mais vulneráveis. A viúva, o órfão e o estrangeiro. Os mais pobres dentre os pobres. Atender essas pessoas para que o sonho de Deus se realizasse. A justiça e o direito acontecessem na sociedade. Lá no livro do Êxodo, diz, Deus viu a miséria do seu povo, desceu para libertá-los da injustiça, do sofrimento que eles infligiam aos egípcios. E o povo deveria imitar Deus que viu os seus sofrimentos e veio para libertá-los. Os profetas têm uma pregação muito incisiva, né, no que se refere à justiça. Né? Temos aí profetas como Amós e outros que têm palavras muito duras e fortes, conclamando as pessoas para vivenciar a justiça do Senhor. E eles sempre proclamam o chamado direito do pobre, acentuando o quê? O direito de quem não possui. Porque muitas vezes a justiça é compreendida como o direito do possuidor. O que é justiça? Justiça é dar a cada um aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence, etc. Tá, mas e quem não tem nada? Como é que fica? Então os profetas, eles acentuam essa dimensão daquele que nada possui, que nada tem, especialmente essas três classes, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Portanto, a justiça não é somente a obrigação legal de dar ao outro aquilo que lhe pertence, mas era cuidar de quem nada possui, socorrer as necessidades dessas pessoas mais vulneráveis. Esse paradigma bíblico, patrístico também, da justiça, que se baseia na não posse, no direito do pobre, praticamente foi esquecido na escolástica, na Idade Média. Depois nós vamos chegar lá, vou mostrar para vocês. Na tentativa de harmonizar racionalmente essa tradição do não possuidor, da não posse, com a posse, com a propriedade privada ganhou proeminência. E o direito do pobre praticamente foi esquecido na tradição posterior a Santo Tomás de Aquino. E a justiça limitou-se à justiça comutativa. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só esse gráfico aqui. Esse gráfico nós temos, e esse gráfico ele é comentado também no compêndio, nos números 201 a 203. Vocês têm um comentário sobre esses três tipos de justiça que encontramos aqui. Esses três tipos de justiça que nos reportam a Aristóteles e que depois Santo Tomás trouxe para a Suma Teológica. Bem, existe um tipo de justiça chamada justiça geral, que é aqueles deveres que o cidadão tem para com a sociedade. Né? Tem para com a sociedade. Se o cidadão não cumpre isso, ele é penalizado. Tem aí toda a questão penal, porque ele tem os deveres dele para com a sociedade. Bem, depois tem um tipo de justiça que Santo Tomás chama de distributiva, que é
da sociedade para com os cidadãos. Isto é, a sociedade deve distribuir equitativamente os bens para todos os cidadãos, para que ninguém seja privado, para que todos tenham o necessário para a sua subsistência. Isso aqui é um dever. E está dentro da lógica dessa justiça chamada distributiva. Aí vem um terceiro tipo de justiça, a justiça comutativa, que é a justiça dos contratos, que rege os contratos, que é a justiça feita de cidadão com cidadão, né? Esse cidadão com esse outro cidadão aqui. A justiça dos contratos, etc. O acordo que se faz um com o outro. O que aconteceu na tradição posterior a Santo Tomás? Essa justiça distributiva praticamente foi esquecida. Essa justiça geral continuou, mas a que ganhou muito foi a tal da justiça comutativa. Isto é, a justiça entre indivíduos. Inclusive, na Revolução Industrial, que deu origem, né, à doutrina social da Igreja, toda a problemática, nós já vimos, né, da Revolução Industrial, a justiça que imperava ali era comutativa. O patrão negociava direto com o trabalhador. E claro, e nisso dali prevalecia a lógica daquele que era mais forte, aquele que tinha a caneta na mão. Então, essa justiça comutativa, a justiça dos contratos, isso aqui empobreceu muito, porque vocês viram lá da dimensão bíblica, o que representava a justiça, do não possuidor, daquele que nada tem, o direito do pobre. Enfim, tudo isso praticamente foi esquecido. Foi resgatado aí depois pela doutrina social da Igreja, de lá para cá, com o termo de justiça social. Pio XI, em 1931, na encíclica 40º ano, começou a falar da justiça social. A justiça social está no número 57 e 88. Essa justiça vem dar ênfase no sentido econômico, abolir as diferenças injustas, melhorar as condições de vida dos mais pobres ou desprotegidos, é a justiça social. Praticamente, a justiça social é aquilo que, na tradição de Santo Tomás, se chamava de justiça distributiva. Mas essa dimensão, portanto, entrou no vocabulário da doutrina social com Pio XI, em 1931. Hoje falamos tanto em justiça social. Tem até aquela pergunta, né, que foi feita lá, se o fundamento da justiça social é a caridade. Falei que sim, porque além da justiça social, tem também uma caridade social, que é exatamente o que nós vamos falar agora. É um outro princípio, o princípio da caridade social. E nós temos esse princípio no compêndio, nos números 204 a 208, da caridade social. Santo Tomás de Aquino, ele fala de um amor social. E esse amor social corresponde ao que Aristóteles chamava de amizade cívica na obra Ética a Nicômaco. Porque uma grande questão para os filósofos, especialmente os filósofos clássicos, Platão, Aristóteles, era depois isso continuou também, né, na posterioridade e tal, era dizer o que une as pessoas dentro da polis. O que une as pessoas dentro da polis? O que mantém as pessoas unidas dentro da cidade? Ele chamava de polis. O que mantém as pessoas unidas dentro da cidade? Nós já comentamos na aula passada que Platão dizia que é a necessidade. Um necessita do outro. Só que isso é um castigo que o demiurgo impôs às almas, quando aprisionou as almas no corpo, na matéria. E o castigo está aqui e um precisar do outro, porque lá naquele mundo das ideias, onde as almas viviam, elas eram autossuficientes, elas bastavam-se a si mesmas. Aqui, um precisa do outro. Esse é um castigo que o demiurgo impôs. Isso na lógica, na filosofia platônica. Aristóteles, ao invés, vai dizer que o homem é um animal político, um zoon politikon, um animal político. E sendo um animal político, ele vai desenvolver a sua perfeição dentro da polis, dentro da cidade. Fora da polis, ou é um deus que vive lá no Olimpo,
ou então é um animal. É dentro da polis que o homem, que o ser humano, que a pessoa, o homem, né, vai atingir a sua perfeição racional. E o que une as pessoas é a amizade. Essa amizade cívica. Aristóteles dedica os 3 últimos livros, os 3 últimos capítulos do livro Ética a Nicômaco ao tema da amizade cívica. Não é essa amizade nossa, amizade no sentido sentimental da palavra. Vejam, o contrário da amizade cívica é o inimigo. O que nós falávamos lá na questão da polarização, citando o número 15 da Fratelli Tutti. É o inimigo. O contrário da amizade cívica é o inimigo. Se não pensa igual eu, se não fala igual eu, se não reza pela mesma cartilha que eu, é inimigo e tem que ser destruído. Então é impossível a gente viver numa sociedade que se pauta por essa lógica. E o Papa Francisco trabalha muito essa questão do amor social. Inclusive, ele fala até da amizade cívica nesse documento, dessa encíclica recém-lançada. Pio XI, na 40º ano, diz, lá no número 88, resta ainda outro ponto estreitamente ligado com o precedente. A livre concorrência, ele está falando da questão do capitalismo, etc., que ele chama de imperialismo internacional bancário. Está dizendo, a livre concorrência, ainda que dentro de certos limites, é justa e vantajosa. Não pode, de modo nenhum, servir de norma reguladora à vida econômica. Então, aqui, nós vamos falar sobre economia, vamos voltar nesse assunto. Vejam, a livre concorrência não pode ser a norma que vai regular as trocas, né? Que vai regular o mercado. Qual que é a norma, qual que é o princípio, continua Pio XI. Urge, portanto, recorrer a princípios mais nobres e elevados. E aí ele vai introduzir esses 2 princípios. A justiça social, que nós já falamos aí agora anterior, e a caridade social. A caridade social, essa virtude que não se dirige a uma pessoa tomada isoladamente, mas a caridade social, então o amor social, como diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti, a caridade social se dirige ao conjunto da sociedade, ao conjunto das pessoas. Caridade social, amor social. De certo modo, é aquilo que João Paulo II chama de solidariedade. E o Papa Francisco prefere utilizar essa expressão tomista do amor social, caridade social. As pessoas tomadas do seu conjunto, a coletividade. O objeto da caridade social, portanto, não é cada um, mas o conjunto da sociedade, ordenando tudo ao bem comum e ao bem último, que é Deus. Isso é uma citação literal de Santo Tomás de Aquino. Ordena tudo ao bem comum, e quando nós ordenamos a sociedade, quando conduzimos a sociedade para o bem comum, nós estamos conduzindo a sociedade para o bem maior, o bem último, que é Deus, porque estamos fazendo aquilo que é o projeto de Deus, o sonho de Deus para a humanidade. A caridade é também o tema central do pontificado de Bento XVI. Deus Caritas Est foi a primeira encíclica dele, a encíclica programática do seu pontificado. Sacramentum Caritatis foi uma exortação apostólica daquele sínodo que tratou da Eucaristia. E a terceira encíclica dele, Caritas in Veritate, que é uma encíclica social, onde a caridade veio apresentada como uma força que impele os cristãos a se empenharem na causa da justiça e da paz. Esse amor social impele as pessoas. Eu dizia que nós temos um plus, né? Nós temos um a mais. Qual que é esse plus, qual que é esse a mais que nós temos? É exatamente isso. É o amor, é a caridade. O que é a caridade? Caridade é amar a Deus. E é amar o próximo por causa de Deus.
Nós amamos o próximo por causa de Deus, porque ele, o próximo, é imagem de Deus. O Papa Bento XVI, isso aqui não está no compêndio, tá vendo? Aí até entra aquela pergunta do René sobre atualizar o compêndio da doutrina social. O Papa Bento XVI diz que existe uma correlação entre justiça, caridade e bem comum. Essas três coisas estão interligadas: justiça, caridade e bem comum. A justiça é intrínseca à caridade, isto é, faz parte, está dentro, pois não se pode dar ao outro do que é próprio sem antes dar-lhe o que é de direito. E a justiça é a medida mínima da caridade, a citação de Santo Tomás, que Paulo VI também diz. A justiça é a medida mínima da caridade. Decorrente disso, isto é, da justiça e da caridade, vem o empenho pelo bem comum. Uma vez que não se pode amar o próximo, se eu não me empenho para fazer esse mundo melhor, essa sociedade melhor, transformar aquilo que necessita ser transformado, se eu não fico indignado diante da realidade. Aí junta-se essas três, a justiça, a caridade e o bem comum. E eu até colocaria uma outra virtude aí para acompanhar essa daí, a caridade, que é a virtude da esperança. A virtude da esperança. Santo Agostinho diz, em uma das suas frases, Santo Agostinho tem frases muito famosas, frases muito bonitas. Santo Agostinho diz que a esperança tem duas filhas. A esperança tem duas filhas. A indignação e a coragem. A esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. E continua ele dizendo, a indignação não nos deixa acomodar com o que está aí. A indignação nos leva a acreditar que é possível sim mudar, transformar. E a outra filha, a coragem, o próprio nome já diz, né? Coragem vem de cor agere, agir com o coração, cor agere. A coragem nos dá aquele fogo por dentro, nos dá aquele sentimento de partir para a ação. Olha só que frase bonita de Santo Agostinho, né? A esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. A indignação não deixa a gente se acomodar. A indignação faz a gente acreditar que é sim possível mudar o que está errado, transformar. A coragem nos dá a paixão para fazer isso. Eu acrescentaria aí justiça, caridade, bem comum e esperança. E as duas filhas da esperança. Vocês devem conhecer essa frase, que é muito citada, né? A política é uma forma exigente de se viver a caridade. Uma frase que aparece na 50ª Adveniens, uma carta apostólica de Paulo VI, no seu número 46, mas que não é dele, não é do Paulo VI. É uma frase que vem lá do tempo de Pio X, que diz que a política é uma forma de você viver a caridade em prol das outras pessoas. Bom, gente, com isso nós terminamos aí os princípios do compêndio. Claro que nós não falamos nada aqui dos princípios, por exemplo, que foram agregados com o magistério do Papa Francisco. A questão do cuidado com o meio ambiente, a questão da conversão ecológica, agora, com a encíclica nova dele, o empenho pela coletividade, pela fraternidade, pelo amor social, né? Claro que isso aqui já seria uma atualização do compêndio. Nós vamos agora para os capítulos 5 e 6 do compêndio. Nós estamos agora entrando na segunda parte do compêndio. Saímos da primeira parte, que é essa parte mais de fundamentos, fundamentação bíblica, os grandes princípios, etc. Agora vamos entrar nos conteúdos e nos chamados temas clássicos da doutrina social. É toda a segunda parte do compêndio. Vejam, são diversos capítulos, né? Nós vamos começar o capítulo 5º, que fala da família, depois vem o capítulo 6º, o trabalho, depois a vida econômica, a comunidade política, a comunidade internacional, o meio ambiente, e o capítulo 11º, a promoção da paz. Então, são chamados temas clássicos da doutrina social. Começamos com a família.
capítulo 5º. A família, célula vital da sociedade. Bem, essa frase do livro do Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Mostra o quê? Que o casal é a primeira forma de comunhão de pessoas. Quando a gente falou da dignidade humana, da sociabilidade humana, nós dissemos que o viver juntos não é um castigo imposto a nós. Como dizia Platão, que o demiurgo aprisionou as pessoas no corpo, na matéria, e uns tiveram necessidade um do outro viver juntos, portanto é um castigo. Comunhão, viver a comunhão nos remete à Trindade, porque nós somos imagem de Deus, imagem da Trindade. A Trindade é a comunhão. E o casal, portanto, é a primeira forma de comunhão de pessoas. O casal é como se fosse um ícone da comunhão. Um ícone da comunhão. Duas pessoas que, de repente, se tornam uma só carne. Quando eu presido, abençoo matrimônios, eu sempre gosto de brincar, de dizer isso, né, na hora lá, e falando, olha, gente, é igual café com leite. Quando a gente mistura, não tem como separar mais. Misturou café com leite, não tem jeito. Não tem jeito de separar mais. Então, o casal é esse ícone da comunhão. Eram dois, aí de repente agora, uma só carne. Uma só carne. Uma única. E essa dimensão é fundamental, né, na vida humana. A família, o compêndio vai dizer, a família é o lugar primário da humanização da pessoa e da sociedade e berço da vida e do amor. A família é onde nós nos tornamos humanos. Ali, na família. Nós somos educados para essas virtudes. Solidariedade, companheirismo, amizade, partilha. Isso aprendemos em casa, desde pequenos. Quando a mãe fala, reparte o seu doce com o seu irmão aí. Deixa ele brincar com o seu brinquedo um pouquinho. Deixa ele andar na sua bicicleta. A família, portanto, é esse lugar primário, né, da humanização e, ao mesmo tempo, claro, o berço da vida e berço do amor. E o compêndio, no seu número 210, vai se referir a Jesus, né? Dizer que Jesus nasceu e viveu em uma família concreta, a Sagrada Família de Nazaré, acolhendo todas as características da época, né? Do que era comum para as famílias do seu tempo. Eu gostei demais quando, no ano do laicato, a Sagrada Família foi escolhida como símbolo do ano do laicato. Gostei demais. Aqui na nossa paróquia, fizemos as missões, né, naquele ano. Nós temos aqui uma cruz missionária, que sempre no mês de outubro, essa cruz missionária anda por todas as comunidades, e o povo escreve, é uma cruz, a pessoa escreve nessa cruz, uma cruz que ela não é invernizada, para a pessoa poder escrever pedidos, intenções, etc. E junto com a imagem, com a cruz, sempre vai a Nossa Senhora Aparecida, por ser no mês de outubro. Mas naquele ano do laicato foi a Sagrada Família. E que bonito, né? A Sagrada Família como símbolo do laicato, porque quando olhamos para a Sagrada Família, nós estamos vendo ali 3 leigos. Quando olhamos para a Sagrada Família, estamos vendo ali 3 leigos. Jesus não era sacerdote, Jesus não foi sacerdote do rito judaico. Jesus se tornou depois, pela entrega da sua vida, sumo e eterno sacerdote, se oferecendo a si mesmo, como diz a Epístola aos Hebreus. Mas o Jesus concreto, aquele Jesus que andava pela Palestina com seus... era um leigo, Jesus. José era um leigo, Maria era uma leiga. Então, que bonito, né? A Sagrada Família
sendo o ícone representando ali os leigos. Nós compramos um quadro grande da Sagrada Família. Aí é a cruz missionária e o ícone da Sagrada Família, por ser o ano do laicato. Então Jesus viveu, né, e cresceu numa família e concedeu ao matrimônio uma dignidade, porque o homem procurar a mulher e vice-versa, isto é algo profundamente antropológico, humano, mas Jesus deu a isto um status de sacramento, quando elevou essa dignidade, dizendo lá, o que Deus uniu, o homem não separe. Nunca ouvi se dizer que Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, uma dignidade que Jesus deu para essa união homem e mulher. Uma dignidade para o casal, que é então a primeira forma de comunhão de pessoas. O número 211 do compêndio, então, vai apresentar a família como sendo essa primeira sociedade natural, titular de direitos próprios e originários, centro da vida social. A família, fundada no matrimônio entre um homem e uma mulher, tem uma específica e originária dimensão social. Isto é, lugar primário de relações interpessoais. Célula primeira e vital da sociedade. Vocês, claro, estão percebendo que aqui todo o conceito de família que temos no compêndio é aquilo que a igreja entende por família. A união, homem e mulher, fundamentados no sacramento do matrimônio. Depois nós vamos ver aqui mais para frente, o próprio compêndio reconhece que hoje temos outras formas de família. E temos aí todo o documento Amoris Laetitia, né, recente, do Papa, do Sínodo, que foi sobre a família. Mas aqui, portanto, o compêndio ele está trabalhando sobre esta família monoparental, né? Então, essa família, esse conceito de família, união homem e mulher, fundamentados no sacramento do matrimônio. Então, essa família, esse matrimônio, homem e mulher, esse grupo social se torna, portanto, a célula vital da sociedade. Célula primeira e célula vital. E claro, a gente precisa sempre cuidar, sempre zelar pelas famílias. Nós temos no mês de agosto sempre a Semana da Família, e sempre tem que cuidar, toda a pastoral familiar, cuidar dos casais mais novos, os recém-casados, a pastoral dos recém-casados, para que nós possamos cada vez mais valorizar, né, essa dimensão da família. E, paralelamente a isso, também toda a atenção misericordiosa que temos com outros casos de casais em segunda união e outras formas de família que vai aparecer daqui a pouco no próprio compêndio. O número 213, né, portanto, a família é entendida na doutrina social como o primeiro grupo organizado. Olha só, lugar de humanização. Eu gosto muito dessa expressão do compêndio. A família é lugar da humanização. Isto é o lugar em que nós nos tornamos humanos. Aprendemos a promover a paz, aprendemos a solidariedade, aprendemos a partilhar, aprendemos a conviver com os outros, aprendemos a respeitar as outras pessoas, respeitar os mais idosos. Enfim, a família é o ambiente que nos humaniza. Ela não é algo na sociedade, mas ela constrói a sociedade. Olha só, né? Um time de futebol é algo na sociedade. E outros grupos organizados que poderíamos citar. A família não é algo na sociedade, ela constrói a sociedade. Ela é a célula primária, a célula vital da sociedade. Vai dizer o compêndio, uma sociedade à medida da família é a melhor garantia contra toda deriva de tipo individualista ou coletivista.
Porque nela, a pessoa está sempre no centro da atenção, enquanto fim, e nunca como meio. O ser humano nunca é meio para alguma coisa, meio para ganhar dinheiro, meio para lucrar. O ser humano, a pessoa é sempre fim. Ela nunca é o meio, é sempre o fim. E a família, portanto, se torna a melhor garantia quanto a isso. Aí ele traz a questão do coletivismo, que é um sistema coletivista que já caiu e ninguém tem saudade dele, ainda bem que caiu. E o individualismo, a gente falou na hora das perguntas, e o Papa Francisco se refere a isso, né? Esse vírus do individualismo que está aí tão presente aí na nossa sociedade. A família é o melhor antídoto. E até aquela pergunta lá, como fazer com uma pessoa que só pensa no que é dela, coisa e tal, não sei o que, não sei o que. Vamos começar a educar desde criança, desde pequenos as nossas crianças. Educar para a partilha, para a solidariedade, enfim. A família humaniza. O número 214 vai dizer que a doutrina social da Igreja afirma a prioridade da família em relação à sociedade e ao Estado. A campanha da fraternidade do ano passado, que foi sobre políticas públicas, não sei se vocês se recordam, mas trazia lá toda uma parte sobre a família, porque foi os 25 anos da primeira campanha da fraternidade sobre a família. E dizia lá e estimulava as pessoas a promoverem políticas públicas que visem exatamente o apoio às famílias, especialmente aquelas famílias mais carentes, mais vulneráveis. A família não é, portanto, para a sociedade e para o Estado. Antes, a sociedade e o Estado são para a família. Eu fiz questão de grifar ali para destacar. A sociedade e o Estado, nas suas relações com a família, têm o dever de se ater ao princípio da subsidiariedade. Quer dizer, o que é a subsidiariedade? Nós vimos na aula passada, a subsidiariedade é você não tomar o lugar daquele grupo menor. O Estado não pode interferir. O Estado deve apoiar e incentivar. Isso é o princípio da subsidiariedade, também no que se refere à questão da família. O matrimônio, portanto, compreendido como o fundamento da família, a gente já falou, né, que a compreensão do compêndio vai nisso que a igreja compreende como família, isto é, um pacto entre um homem e uma mulher, fundado na escolha recíproca e livre, que implica plena comunhão, orientada para a procriação, que tem a dignidade de sacramento. A família está sempre aberta para a vida. Nós vimos lá, é o berço da vida. Algumas características que o compêndio vai apresentar do matrimônio. Primeiro, a totalidade. Os cônjuges se doam reciprocamente em todas as suas dimensões. Tudo o que o marido ele se doa para a esposa e vice-versa. Eu sempre gosto de brincar e dizer o seguinte, que pessoas que não sabem conjugar a vida no plural não vai ser feliz no matrimônio. E vai fazer o outro infeliz. Conjugar a vida no plural, né? Agora é nós vamos, nós gostamos, nós fazemos, nós queremos, nós. Acho bonito quando a senhora está esperando um filho, está grávida, e o marido diz, nós estamos grávidos. O marido não diz, a minha esposa está grávida, o marido diz, nós estamos grávidos. Olha que bonito, né? Até nisso ali, os cônjuges se doam reciprocamente. A unidade, né, faz deles uma só carne. Já comentamos essa característica aí, eu gosto de dizer, café com leite. Misturou, não dá para separar mais. A indissolubilidade e a fidelidade, essas duas características são frutos da totalidade. Se doam de tal forma, se doam de tal maneira um ao outro, que esta doação é indissolúvel e, ao mesmo tempo, gera em um em outro a fidelidade recíproca. E a fecundidade, a qual os cônjuges devem estar abertos, essa dimensão da vida, o berço da vida.
O matrimônio está objetivamente, diz lá o compêndio, ordenado a procriação e a educação dos filhos. Objetivamente ordenado. Pode ser que isso não ocorra pelos mais... Tem diversos motivos, né, biológicos, que não ocorra os nascimentos na vida daquele casal. Aí sempre tem a possibilidade de adotar uma criança. Um outro ponto trazido pelo compêndio, no que se refere à questão da família, é a chamada subjetividade social da família. O que é essa subjetividade social? A família é um sujeito na sociedade que interage com outros sujeitos também. E o número 221 vem acentuar essa subjetividade social da família, porque ela é chamada escola das virtudes sociais. A família é a escola das virtudes sociais. E quais são essas virtudes sociais? O número 221 vai desenvolver isso que eu coloco ali. Respeito pela dignidade do outro, respeito pela dignidade do outro e relações de gratuidade. Hoje nós estamos numa época em que tudo passa pela lógica. O que eu ganho com isso? O que sobra para mim? O que eu levo disso? Relações de gratuidade. Aprendemos na família. São as virtudes sociais que as famílias vai educar os seus filhos. O acolhimento cordial. Aprendemos em casa a sermos acolhedores, simpáticos. Aprendemos em casa essa dimensão da acolhida. A questão do encontro e do diálogo, a disponibilidade desinteressada, o serviço generoso, a solidariedade, tudo isso são virtudes sociais que o número 221 vai comentar e que a família se torna uma escola que vai ensinar isso aos seus filhos. A justiça, o diálogo, o amor. Tivemos aquela pergunta lá, como fazer a questão da polarização, né, tão presente hoje na nossa sociedade, e eu citei aquele número 15 da Fratelli Tutti, e que dizia lá, né, que vai se criando que a intolerância, não respeita a opinião do outro, não respeita o jeito do outro agir, não respeita o jeito do outro ser, do outro existir. Veja, tudo isso tinha que ter sido aprendido em casa. As virtudes, estas virtudes sociais que o compêndio aí traz no seu número dos 221. Número 225 ao 228, ali apresenta a maneira como o compêndio entende a família. Ele compreende a família nesse sentido de família nuclear, isto é, fundamentada sobre o sacramento do matrimônio. A gente já comentou isso, né? E você percebeu desde o começo que esse é o fio condutor do compêndio no que se refere à família. A família nuclear, fundada sobre o sacramento, união homem e mulher, fundada sobre o sacramento do matrimônio, abertos para a vida, no caso, a procriação e a educação dos filhos. No entanto, o compêndio reconhece que existem outros modelos de família. Outros modelos. E vai comentar esses outros modelos. Casais em segunda ou mais união. As uniões de fato, isto é, aqueles que moram juntos, não são casados, às vezes no civil somente, às vezes nem no civil e nem na igreja, moram juntos, educam seus filhos. As uniões homoafetivas, né, que estão cada vez mais crescendo, esse tipo de uniões homoafetivas. Então, tem esses outros modelos de família. Eu diria que temos alguns modelos que talvez não aparecem aqui no compêndio, mas que a gente vê isso na prática, você vê, eu também vejo, aquelas famílias, por exemplo, em que a avó educa os filhos, os netos, aliás, a avó educa os netos. Porque às vezes a filha desapareceu por mundo, às vezes ela nem sabe estar a filha dela, ou então o filho também desapareceu pelo mundo e a avó educa e cria os netos.
E dali não vai sair nenhum marginal, como foi falado na época da campanha eleitoral. Muitas pessoas boas saem desse tipo de família, que são educados pela avó, coitada, às vezes com aquela aposentadoriazinha que ela recebe, ainda educa lá e cria os seus dois netos, 3 netos, 4 netos. Então é um outro tipo de família que não é contemplado aqui no compêndio, mas que a gente vê, não vamos chamar isso de família, né? Esse tipo esse grupo que nós vemos aí tão presentes, né? Temos que apoiar essas pessoas, né? Valorizar essas senhoras, e às vezes são os dois, né? Os avós, o avô e a avó, que educam e criam seus netos. O compêndio vai acentuar nos números 230 a 237 a questão da vida, né? A família deve estar aberta ao acolhimento da vida, pois ela é o santuário da vida. Então, um casal, de repente, não quer absolutamente, de maneira alguma, ter filhos de jeito nenhum. Quer dizer, então, isso aí está indo na contramão daquilo que nós compreendemos a respeito e valorizamos a respeito da família, que é o berço da vida. Números 238 a 243, né, o papel fundamental que tem a família como educadora, que forma a pessoa em todas as dimensões, inclusive na social. Nós já falamos, a família é a escola das virtudes sociais. Respeito pelo outro, diálogo, amor, solidariedade, né? Então, a família é a escola das virtudes sociais. Os números 240 a 245, respeitar e promover a dignidade das crianças. E aqui a gente pensa na questão do ECA, né? Esse Estatuto da Criança e do Adolescente. Respeitar a dignidade das crianças. A questão do trabalho infantil é muito tratado também aqui dentro do compêndio, embora se reconheça que o mundo está muito longe de ser satisfatório no que se refere à questão do respeito que se deve ter para com as crianças. A família, portanto, ela é protagonista na vida social. E exatamente essa subjetividade da família, né? Quer dizer, a família interage com outros grupos presentes na sociedade. E como que se manifesta isso? Manifestações de solidariedade, de partilha com os mais vulneráveis, sendo voz dos sem voz, né? Está aí o número 246. Serem ativas na ação política dentro da sociedade, não objetos, promovendo o interesse das famílias, serem ativas na ação política. Estamos agora em época de campanha eleitoral, muitas famílias são visitadas. É a hora, né, das famílias se unirem, discutirem, planejarem, conversarem, estudarem. Muitas dioceses fazem cartilha, orientações. Então é a hora da gente se educar também nessa parte, se interessar por esse assunto, para a gente não ser objeto, porque senão vai procurar as famílias prometendo, se eu for eleito, eu arrumo uma vaga na creche para vocês, se eu for eleito, eu posso colocar um filho seu para trabalhar comigo lá no meu gabinete. Então as famílias acabam se tornando um instrumento. E não, elas devem ser sujeitos da ação política, não objetos. Também serem protagonistas na vida econômica. A vida econômica, nós vamos falar daqui a pouco, sobre essa questão de ética e economia, moral e economia. Uma vida econômica, um mercado não voltado para o lucro, mas para a manutenção da casa, manutenção da família. Essa é a origem da palavra economia, a gente vai falar sobre isso. Oikosnomos, isto é, manutenção da casa. Serem protagonistas no mundo do trabalho. E estamos numa situação tão triste de desemprego que afeta e alcança tantas famílias, né? E é exatamente o trabalho que torna possível a subsistência da família. Claro que tem o auxílio emergencial que chega, tem o Bolsa Família que ajuda, etc. Mas a pessoa se realiza, nós vamos ver daqui a pouco, no trabalho, né? E o trabalho, como diz o Gonzaguinha, e sem o seu trabalho, a pessoa não tem honra, a pessoa se perde, a pessoa fica triste, né? O Gonzaguinha diz lá, né?
que sem o seu trabalho, um homem não tem honra. A sociedade, portanto, vai dizer o 252, deve reconhecer a subjetividade e a prioridade social da família, promovendo-a de acordo com o princípio da subsidiariedade, quer dizer, não interferindo, mas apoiando. E o 254, as instituições civis devem reconhecer a importância da família. Então, o compêndio dedica, né, todo esse capítulo 5º para a questão da família, e é bastante importante, quem sabe, em Semana da Família, né, que a gente possa, de alguma forma, estudar esses temas que encontramos aí no compêndio, ou selecionar alguns desses temas, ou às vezes retiro que se faz para casais, né, e etc., poderia estar aproveitando também o que a doutrina social da igreja fala sobre a questão da família. Educador, escola das virtudes sociais, temos bastante ensinamentos aqui importantes. Vamos começando o capítulo 6º, né? Talvez temos ainda meia hora de aula, talvez dê para a gente finalizá-lo, né? Ou ainda hoje. O capítulo 6 fala a questão do trabalho, o trabalho humano. Vamos começar com a definição, a palavra, isso aqui não está no compêndio, só para enriquecer aqui a nossa conversa. A palavra trabalho veio de tripalium. O que é tripalium? Eu coloquei uma gravura aqui para ilustrar. Era um instrumento de tortura, esse instrumento de tortura formado por 3 paus, e daí o nome tripalium, e a pessoa, então, ela era assim meio que amarrada, como está aparecendo nessa gravura. Então, tripaliare significava ser torturado. E aí veio a palavra trabalho, né? Vem dessa conotação negativa. Por quê? Porque quem trabalhava na antiguidade eram os escravos. Aqueles que não tinham dignidade, não eram nobres. Esses trabalhavam. Os nobres não trabalhavam. Quem trabalhava eram os escravos e os pobres. Então, o trabalho visto na antiguidade dessa perspectiva negativa, pejorativa. O texto base da campanha da fraternidade de 1999, cujo tema foi Sem Trabalho, por quê? Você deve se recordar, né, dessa campanha da fraternidade. Aliás, já aconteceram várias campanhas da fraternidade sobre a questão do trabalho. Esse texto base, logo no seu número 1, primeiro parágrafo, ele fala a questão do trabalho e do emprego. E essa definição que eu coloco para vocês aí, trabalho e emprego. O que diz lá o texto base da CF de 99? Diz, o que é trabalho? Atividade humana pela qual a pessoa transforma a natureza indo além de si mesma. Quando uma criança lá no maternal pega um lápis de cor e começa a colorir um desenho, ele está trabalhando. Ele está exercendo uma atividade que vai para além dele mesmo. Passa por ele e fica depois naquela folha que ele ilustrou. A dona de casa, que pega ali o feijão, o arroz cru e cozinha e faz aquele alimento maravilhoso, está trabalhando, está exercendo algo que vai para além dela, passa por ela e vai para além dela. João Paulo II diz que o trabalho tem um sentido transitivo, isto é, ele passa pela pessoa, passa pelas mãos e termina fora da pessoa. Em forma de alguma coisa, é um desenho pintado, é um livro escrito, é uma refeição preparada. Nesse sentido, o ser humano é compreendido como um homo faber, isto é, um homem que trabalha. E Jesus disse, o meu pai trabalha sempre e eu também trabalho. Porque depois nós vamos comentar, quando chegar lá, dessa parte de Jesus. Então, a questão do trabalho. Uma atividade humana pela qual a pessoa transforma a natureza indo para além dela mesma. Já o emprego é uma atividade social. Vejam, o trabalho é uma atividade humana. O emprego é uma atividade social, inscrita no âmbito das trocas sociais. Eu
sei fazer alguma coisa, sou bom nisso. Aí vem a remuneração, que é um sinal disso, dessa troca social, do emprego, do trabalho, por um determinado período, de tal hora a tal hora, sujeito a normas profissionais, porque cada categoria tem lá a sua ética profissional, e também a normas institucionais, jurídicas, etc., que regulamentam todo o mundo do trabalho. Veja, portanto, aqui a CF de 99, logo lá no seu número 1, no primeiro parágrafo, já colocando essa distinção. Trabalho e emprego. Trabalho é uma atividade humana, transitiva, isto é, passa pela pessoa e termina fora dela. O emprego é uma atividade social. Atividade social está no âmbito das trocas sociais, é remunerado, você emprega o seu trabalho, aquilo que você sabe fazer, que passa por você e termina fora de você, você emprega para alguém por determinado período de tempo. Isso aqui é circundado por uma ética profissional, também por um contrato de trabalho e assim por diante. Então, essa diferença de trabalho e emprego. Alguns aspectos bíblicos, né, que o compêndio traz a respeito dessa questão do trabalho. O número 256. A Bíblia começa mostrando Deus trabalhando. Nós já falamos sobre isso, inclusive mostrei essa mesma gravura aí. Nós já falamos sobre isso na primeira aula, que a Bíblia começa com os capítulos 1 e 2 do livro do Gênesis, mostrando a criação do mundo, do homem e da mulher. O capítulo 1, aquele que a cada dia da criação vai sendo feita uma parte, né, da natureza, e no sexto dia é feito o homem e a mulher. E o capítulo 2, que é esse que tem essa gravura aqui, o homem é o primeiro a ser criado, depois cria os animais, todas as coisas, escolha um companheiro ou a companheira para você, aí o homem não encontra ninguém, aí da costela dele cria a mulher, aí homem e mulher no centro da criação. Esse é o capítulo 2. Então a Bíblia começa mostrando Deus trabalhando. Da mesma maneira, o ser humano é colocado no centro da criação, para zelar por ela. Sendo que essa dimensão do trabalho antecede a sua queda. Porque tem uma mentalidade de que o trabalho foi um castigo por causa do pecado original. Essa depreciação da questão do trabalho, que era muito comum no mundo da antiguidade, entre os gregos e os romanos, etc. E por isso quem trabalhava era só escravos, etc. Entrou um pouco na mentalidade religiosa, nesse sentido, o trabalho é um castigo por causa do pecado original. Só que, antes do pecado original, Deus já havia dito para o homem e a mulher, colocar no centro da criação para que eles cuidassem daquele jardim. Eles foram colocados ali para ser os gerentes daquele jardim. Só não podiam comer daquela árvore que nós vimos lá, daquela vez a árvore aqui da ciência, né, do bem e do mal. Deveriam gerir. Então essa ordem de Deus, para que o homem e a mulher fossem os gerentes da criação, cuidassem daquele jardim, foi antes da sua queda. Portanto, diz ali o compêndio, essa ordem de Deus antecede a queda original. Jesus é conhecido como filho de um trabalhador. Ele não é filho do carpinteiro, mora ali em cima, as irmãs dele, os irmãos dele, não estão todos aqui na vila, a gente conhece todos eles. Temos esses textos, né, aí citados no Evangelho. Jesus descreve a sua missão como sendo um trabalho. Jesus diz, o meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. E no sétimo dia, Deus descansou. Bem, Deus descansou. Porém, ele continuou mantendo a criação. Porque o Salmo diz, se ele estira o seu respiro, eles voltam ao seu nada. Portanto, a criação é um ato contínuo.
Deus continua mantendo a criação. Por isso que Jesus diz, o meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. João 5,17. Jesus ensina os homens a não se deixarem escravizar pelo trabalho. Dedicou-se totalmente ao seu ministério, e assim ele estava trabalhando. Ele trabalhou, certamente, com seu pai, como mostra essa gravura aí. José, na carpintaria, enfim, José era tipo um factotum, né, que Jesus certamente ajudava seu pai, porque ele era conhecido como filho do carpinteiro. E ele se dedicou ao seu trabalho, curando, pregando, andando por toda parte, fazendo o bem. O cristianismo, portanto, tem estima pelo trabalho. O cristianismo, portanto, valoriza o trabalho. Até mesmo porque, como nós vimos, a Bíblia começa mostrando Deus trabalhando. Quando alguém fala assim, eu queria saber quem foi que inventou o trabalho, viu? Puxa, eu queria saber quem foi. A resposta é simples, Deus. Porque a Bíblia se abre mostrando Deus trabalhando. Paulo diz aos Tessalonicenses, quem não quiser trabalhar, também não deve comer. Nenhum cristão, pelo fato de pertencer a uma comunidade solidária e fraterna, deve se sentir o direito de não trabalhar e de viver às custas dos outros. Está lá Paulo dos Tessalonicenses. Não é porque você é nobre, isso, aquilo que você agora os outros vão trabalhar para você, você não vai fazer nada, diz ali Paulo. Quem não quiser trabalhar também não deve comer. Os padres da igreja, que são aqueles santos que viveram dos primeiros séculos do cristianismo, do século I até o século IV, século V, mais ou menos, esses padres da igreja nunca consideraram o trabalho como sendo uma obra servil, opus servili, mas como opus humano, uma obra humana. E nós vimos ali, aquela definição da campanha da fraternidade. O trabalho é uma obra humana, é uma atividade humana, e não é uma obra servil. Santo Ambrósio, no século IV, dizia, cada trabalhador é a mão de Cristo, que continua a criar e a fazer o bem. O meu pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Na perspectiva judeu-cristã, portanto, temos uma apreciação positiva do trabalho. Ao contrário do que se pensava, antiguidade, etc., de que trabalho era coisa para escravo. Quem era nobre não trabalhava. No século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, que provocou uma reviravolta do setor produtivo, utilizando o carvão como fonte de energia, e aí começaram que as máquinas, né, criar todos os maquinários aqui na máquina a vapor. A mesma coisa provocou uma revolução no meio de transporte, inventando a locomotiva. Então, essa revolução industrial, essa primeira revolução industrial, porque depois teve uma segunda revolução industrial, que foi com o petróleo. Depois teve uma terceira revolução industrial, que foi com os microchips. Hoje nós estamos numa quarta revolução industrial, que são os robôs, né? Toda essa questão da robótica, etc. Mas essa primeira revolução industrial criou uma nova classe, que são os proletários, o proletariado. E mudou as relações de trabalho. Por que mudou as relações de trabalho? Porque até então nós estávamos num regime em que as pessoas elas estavam no campo. E ali elas trabalhavam a terra. Trabalhando a terra, estavam todos ali, estava o pai, a mãe, os filhos, na sua propriedade. Era um trabalho para a subsistência. Plantavam, colhiam, todos juntos. Mas quando começou a Revolução Industrial e começaram a vir para as cidades para trabalhar, aí o trabalho virou sinônimo de sair de casa. Aí quem sai de casa, trabalha. Quem fica em casa, não trabalha. E essa mentalidade está muito presente hoje, quando às vezes alguém pergunta,
Você trabalha onde? E a pessoa diz, eu trabalho em tal lugar. E a sua esposa, não, ela não trabalha. Não, ela não trabalha. Lá em casa só eu que trabalho, ela fica em casa. Gente, imagina que a esposa não trabalha porque fica em casa. Trabalhe, sim, claro. Mas essa mentalidade, quer dizer, mudou essas relações, mudou a forma de compreender o trabalho, né? O trabalho virou emprego, e com isso empobreceu muito a compreensão do que é o trabalho. Aí vem Leão XIII, frente a essa questão social, que é a questão do proletariado, a exploração da mão de obra, crianças, etc., né, pessoas trabalhando 18 horas naquelas tecelagens, vem Leão XIII com a encíclica Rerum Novarum, que é a das coisas novas, que a gente já falou, foi a primeira encíclica social. Não eram tão novas assim essas coisas, né? Não eram tão novas, porque Marx e Engels já haviam dado uma resposta a isso através do Manifesto do Partido Comunista, de 1848. Demorou quase 50 anos para a igreja se manifestar oficialmente, porque nos meios cristãos já havia o catolicismo social, com Antônio Frederico Ozanam, o bispo von Kettler e tantos outros, né, que estavam fazendo alguma coisa, mas faltava essa palavra oficial, posição da igreja frente a essa questão social, que é a questão do proletariado. E isso se deu através da Rerum Novarum, que foi então a primeira encíclica social. O trabalho tem uma dignidade. Na encíclica Labora Exercens, de João Paulo II, é uma encíclica de 1981, comemorando os 90 anos da Rerum Novarum. A abreviatura é LE, Laborem Exercens, o exercício do trabalho. João Paulo vai dizer que o trabalho é uma dimensão fundamental da existência do homem. Dominai a terra. Dominar foi compreendido de forma equivocada, ou é compreendido de forma equivocada. Dominar vem de dominus, em latim, dominus. Quando fala-se dominai a terra, dominar vem de dominus, que significa a referência ao Senhor. E o Senhor é o Criador. Portanto, dominar aqui não é no sentido de fazer o que quer com a natureza, com a criação, com as coisas, mas é tratar a natureza, tratar a criação como o Senhor a trata, como o Criador a trata. Bem, dominai a terra. O trabalho tem então essa questão, é uma atividade transitiva. Eu já me referi a isso, né? Já falei para vocês, quando falei a questão da atividade humana, ela passa pela pessoa. Ela é própria e exclusiva do ser humano, passa pela pessoa e termina fora dela. Por isso que fala de atividade transitiva. E com isso o homem vai aperfeiçoando a natureza, vai se realizando como ser humano, como criatura feita à imagem de Deus. A Laborem Exercens número 4 vai falar muito desse trabalho como uma atividade transitiva. O compêndio, no seu número 277, vai falar do trabalho em sentido objetivo. E qual que é o sentido objetivo? É a técnica. E aqui a referência é a Labore Exercens número 5. A técnica, ou a tecnologia, como falamos hoje, ter um caráter instrumental. Nunca pode ser uma adversária do trabalho. Embora que as novas tecnologias vão fazendo com que algumas profissões vão desaparecendo, vão se tornando obsoletas, e vai exigindo o quê? Aperfeiçoamento profissional para que possa acompanhar esse ritmo dessas novas tecnologias. Mas é um caráter instrumental, ela não veio para acabar com o trabalho, mas para facilitar o trabalho. Diz lá a Labore Exercens. Então tem o trabalho em sentido objetivo, que é o que? A técnica, as tecnologias, o maquinário, enfim, tudo que é utilizado no processo de produção. Mas tem também o trabalho em sentido subjetivo,
que é a pessoa que trabalha. E o valor ético do trabalho está relacionado à pessoa que trabalha. Esse é o miolo fundamental. Eu fiz questão de destacar isso. A pessoa que trabalha. Esse aqui é o miolo fundamental da valorização do trabalho. Não é a tecnologia que é empregada. Não é o instrumental que é empregado, o computador de última geração, para aqueles que trabalham em home office. O mais importante é a pessoa que trabalha. Esse é o miolo fundamental da compreensão cristã da dignidade do trabalho. É a pessoa quem dignifica o trabalho, e não o inverso. O economicismo, vai dizer lá a Labor Exercis e também o compêndio, contradiz essa prioridade da pessoa sobre a técnica, pois considera o trabalho uma mercadoria. Não é a pessoa, não está interessado na pessoa, mas o que ela pode render, o que ela pode produzir. E a hora que ela não pode render mais, nem produzir mais, ela é encostada. Então isso aí, o compêndio e a Labor Exercis chama de economicismo. O que dignifica o trabalho é o homem que o realiza e não o produto resultante. Isso aqui é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, o homem no trabalho realiza-se a si mesmo, como pessoa. Não sei se vocês se recordam, eu acho que eu até vou ter que ir parando por aqui, que nós já estamos quase que chegando no nosso tempo. Não sei se vocês se recordam que, não lembro em que ano que foi no dia 31 de dezembro, bem na virada ali, o Jornal da Band estava apresentando, ao final de cada bloco, algumas pessoas aparecendo e desejando Feliz Ano Novo para os telespectadores. E num desses, no final de um desses blocos, o Boris Casoy era o âncora do Jornal da Band. Num desse final desses blocos, apareceram 2 garis. Estavam varrendo a rua, estavam uniformizados, segurando as suas vassouras, e disseram: Feliz Ano Novo para todos! Feliz Ano Novo para todos! E o Boris Casoy estava com o microfone aberto, não percebeu. Ele disse: 2 garis, do alto de suas vassouras, dando Feliz Ano Novo para nós. O ponto mais baixo da escala do trabalho. Se você não viu isso aí, você encontra no YouTube. É só você digitar no YouTube lá, Boris Casoy e os Caris. Então você vai ver lá, tá lá, dizer quantos milhões de pessoas que já visualizaram isso e fazem os seus comentários. Mas para vocês perceberem a mentalidade que existe. O que dignifica o trabalho é o homem que o realiza, e não o produto resultante dele. E o Boris Casoy disse, né? Do alto de suas vassouras, dando Feliz Ano Novo para nós. O ponto mais baixo da escala do trabalho. Então isso é lamentável, mas esse tipo de mentalidade, né, ainda está presente, né, de pessoas que às vezes fazem pouco caso desses trabalhadores, né, mais humildes, esses que trabalham na limpeza pública e outros, né, às vezes assim se acham, né, muito mais do que porque trabalham, sei lá, com altas tecnologias, entende que ele é mais importante que os outros. Portanto, o que dignifica o trabalho é a pessoa que faz a ele, não o que resulta do seu trabalho. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui nessa nossa aula e vamos continuar na próxima terça-feira. Nós estamos sempre ficando mais ou menos um capítulo atrás da nossa temática. Como eu já comentei na semana passada, até depois o Luiz Roberto disse que não tem problema, que pode até ser feito assim, de a gente
a gente continuar, né, da gente fazer algumas terças-feiras, quiser mais uma, né, ou mais duas, para poder finalizar com tranquilidade essa nossa formação, essa nossa conversa. Semana que vem, então, a gente continua, finalizando a questão do trabalho, e vamos entrar já no capítulo seguinte, né, no capítulo 7, que é a questão da economia, e depois a questão da política. Quero agradecer a todos vocês, né, que estão aí participando aí com a gente, estão acompanhando desde o começo. Estou vendo agora aqui alguns comentários que estão aparecendo. Ali o Clodoaldo perguntou, né, se tem previsão para a próxima leva de livro na Vozes. O Clodoaldo, a previsão é meados de outubro, e vai sair uma edição atualizada, porque o ano passado, em julho, eu fiz uma revisão e atualizei com os ensinamentos do Papa Francisco, etc. Então essa revista e atualizada é que deverá sair, esperamos que meados de outubro. Bom, até esqueci o que eu ia falar, mas eu acho que era sobre a questão do livro mesmo, né? Pois é, essa nova edição que vai estar assada, a gente avisa, né, quando for chegando mais perto, quando eles me derem algum recado assim, eu aviso para vocês. Vamos finalizar, e semana que vem espero encontrá-los todos aqui novamente, para a gente continuar a nossa conversa, o nosso estudo. Vamos fazer a nossa oração final, e recebendo assim, né, a bênção de Deus, né, a graça de Deus para a nossa vida, para o nosso trabalho, para que nos anime, para que nos faça cada vez mais seguir em frente. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volte para vós o seu olhar e tenha misericórdia de vós. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, boa noite para todos vocês. Excelente semana. Tenham um bom descanso, bom repouso. E beijão no coração. Até mais.